Olá, meu nome é Silvana, eu sou médica psiquiatra e eu gostaria de falar hoje um pouco sobre o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar ela é uma alteração, psicológica que algumas pessoas possuem e cujo diagnóstico a gente demora muito até conseguir dar. Por quê? Porque normalmente essas pessoas elas acabam tendo inicialmente fases de depressão, que a gente chama, que é aquela fase de tristeza intensa, é aquele mal-estar muito grande, é aquela fase de uma anedonia importante, uma falta de prazer, né? E assim, elas procuram assistência médica e muitas vezes elas são diagnosticadas inicialmente apenas como depressão, o que é perfeitamente compreensível, porque a fase da depressão ela aparece muito mais, é muito mais comum, é muito mais conhecida. Então, até nós como psiquiatras, a gente acaba sem, digamos assim, sem desconfiar que ela possa ser um possível paciente que tenha transtorno afetivo bipolar. Isso normalmente acontece quando a pessoa tem o primeiro episódio de hipomania, que a gente chama. O que é isso? A hipomania é quando a pessoa começa a apresentar o seu pensamento um pouco mais acelerado. É quando a pessoa começa a ter, digamos assim, dificuldade para dormir. A redução do sono é muito importante e aparece muito nessas pessoas. A pessoa começa a apresentar uma energia excessiva, uma vontade muito grande de fazer as coisas, ela consegue desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa nessa fase de hipomania, ela não vai procurar ajuda, porque ela está feliz, ela está bem. Então, quem muitas vezes percebe que tem alguma coisa diferente são os familiares. E eles é que acabam convencendo o seu parente a procurar ajuda. Então, é isso que acaba acontecendo. E o diagnóstico vem normalmente quando a gente vê essa fase de hipomania ou de mania também. Mas a mania, assim, eu estou falando pouco porque ela normalmente é mais grave. A mania, normalmente, as pessoas podem ficar até um pouquinho fora da realidade no sentido de gastar o que não pode, gastar o que não tem. Às vezes até começam a ficar com o pensamento um pouco confuso, falando coisas assim que muitas vezes não fazem sentido. E isso é uma fase que traz muito prejuízo ao próprio ser humano que está sofrendo dessa alteração, né? Por isso que é difícil o diagnóstico, é difícil a pessoa aceitar. E normalmente a pessoa que tem, ela acaba procurando ajuda porque algum familiar sugeriu, porque algum amigo sugeriu, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, tem tratamento. O transtorno afetivo bipolar, apesar de ser um diagnóstico difícil até da gente dar, assim, difícil de conversar com a pessoa sobre o que ele realmente é, ele tem tratamento. E os pacientes vivem muito bem, eles aprendem a lidar com eles mesmos de uma maneira diferente. Tem como a gente tentar mostrar para eles que ele pode viver, digamos assim, numa linha estável, né? Sem oscilar entre a fase da depressão, que ele está bem para baixo, e a fase da mania ou da hipomania. Portanto, se você está passando por uma situação como essa, ou se você conhece alguém, procure ajuda, procure se informar um pouco mais, procure um profissional para que ele possa te orientar, porque eu te garanto que os benefícios para o ser humano são muito grandes, tá bom? Muito obrigada e eu vou ficando por aqui.